Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2. Para pegar um pouco mais de contexto, vamos começar do capítulo 1, no versículo 19. Então, Apocalipse 1, 19 está escrito: Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Os irmãos, mantenham suas Bíblias abertas e vamos até o Senhor orar. Nosso Pai, que grande graça o Senhor nos deu de estarmos reunidos mais uma vez em seu nome, neste lugar, debaixo da sua graça. Eu fico constrangido em como um Deus tão amoroso como o Senhor decide abençoar tanto pecadores tão miseráveis como nós. Eu me sinto constrangido, visto o abismo de diferença que há entre aquilo que nós merecemos e aquilo que nós recebemos do Senhor. Meu Deus, obrigado pela sua graça tão abundante, tão abundante. E queremos pedir ao Senhor mais uma vez, nesta manhã, em nome de Jesus. O nosso coração está ansioso para ouvir a sua voz. O nosso coração, a nossa alma anseia por ouvir a voz daquele que a criou. E o nosso coração anseia por ver o nome de Cristo sendo glorificado. Por isso eu peço ao Senhor, nesta manhã, que a sua palavra brilhe, que o nome de Cristo seja exaltado, que o meu nome desapareça, mas que a tua palavra permaneça. Que o Senhor fale com a gente, que nós saiamos daqui transformados, mais parecidos com Jesus Cristo, e que o Senhor nos dê a graça para colocar em prática a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos um texto aqui no livro de Apocalipse. O contexto do texto que nós lemos é: João estava na ilha de Patmos, até que de repente ele teve uma visão do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse para João: escreve as coisas que você viu, escreve as coisas que eu vou estar te mostrando. E a primeira delas é a carta às 7 igrejas.
E nós lemos a carta à igreja de Éfeso, mas o meu intuito não é tratar especificamente sobre a igreja de Éfeso, mas o padrão da mensagem de Cristo que ele traz para as 7 igrejas. Porque há muitos elementos daquilo que nós lemos na carta da igreja de Éfeso que estão presentes nas cartas das demais igrejas. Tais elas são, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 2, Jesus diz: conheço as suas obras. Porém, se nós lermos no versículo 9, na carta à igreja a Esmirna, Jesus também vai dizer: eu conheço as suas obras. E nas demais igrejas, Jesus ele também vai mostrar que conhece as obras da igreja. Em primeiro lugar, quando eu leio esse texto, o que me chama a atenção é que essa é a primeira vez que Jesus se manifesta de forma direta depois que ele foi assunto aos céus. Nós temos muitos detalhes sobre a vinda de Cristo, sobre a primeira manifestação de Cristo. E quando ele nasceu da Virgem Maria, se revelou ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Porém, nós falamos um volume de conteúdo muito menor acerca da segunda manifestação de Jesus, que é essa que acontece no Apocalipse, depois que ele já foi assunto aos céus, depois que ele já foi glorificado, depois que o seu rosto começou a brilhar mais do que o sol e resplandece com todo o seu fulgor. É a primeira vez que acontece. Então Jesus ele vai mandar a mensagem dele para a igreja. E nós temos aqui também pistas de como é o relacionamento de Jesus com a sua igreja depois que ele foi assunto aos céus. Porque quando ele estava aqui, Jesus caminhou com seus discípulos. Mas e depois que ele subiu? O que ele estava fazendo em relação a nós? E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus conhece as nossas obras. Ele não abandonou a igreja. Jesus se faz presente e ele conhece cada um dos nossos passos. Jesus conhece as nossas obras. E conhecendo as obras da igreja como um bom pastor, ele passa a avaliar as obras da igreja. E ele elogia aquilo que está certo e ele também corrige aquilo que está errado. E no exemplo da igreja de Éfeso, vamos observar o que ele diz no versículo 2. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. A igreja possui acertos. A igreja faz as coisas certas. Quando nós fazemos as coisas da forma como Deus nos solicitou, Jesus diz: eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês têm obedecido a esses princípios da palavra. Jesus ele não desconsidera os acertos da igreja. Porém, se nós continuarmos lendo o texto, no versículo 4, está escrito: contra você, porém, tenho isto. Olha que interessante. Jesus conhece as obras da igreja. Ele se põe a avaliar as obras da igreja. Ele elogia o que a igreja está fazendo de certo. Porém, quando ele se depara com a prática do pecado, ele diz: contra você, porém, tenho isto. E no caso da igreja de Éfeso, ele diz: você abandonou o seu primeiro amor. Então aqui Jesus ele fala o que ele tem contra a igreja de Éfeso. Ele mostra para a igreja de Éfeso qual é o pecado que ela estava cometendo. E por mais que ouvir da boca de Jesus, você abandonou o seu primeiro amor, pareça ser uma sentença, pareça ser algo negativo, na verdade isso daqui é uma demonstração de amor da parte de Jesus. Porque ele está mostrando aonde está o erro. Ele está mostrando aquilo que pode ser aprimorado. Ele está mostrando aonde está a doença. Ele está mostrando a necessidade de cura. Se Jesus permanecesse calado diante das nossas iniquidades, aí sim teríamos motivo para achar que ele está irado com a igreja.
Mas enquanto ele olhar para nós e dizer, contra você, porém, tenho isto, se alegrem, é porque ele nos ama. E a Bíblia diz que ele disciplina aqueles que ele ama. E na igreja de Éfeso ele diz, contra você eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E eu tenho por certo que isso também acontece com cada um de nós. Não só na congregação como um todo, mas em cada indivíduo. Jesus ele se põe a avaliar as nossas vidas. Ele sabe o que nós fazemos de correto. Mas quando ele se depara com a prática do nosso pecado, ele diz, João, contra você, porém, tenho isto. Tarcísio, contra você, porém, eu tenho isto. E o que eu quero chamar a atenção nessa manhã é a recomendação que há por detrás do pecado identificado por Jesus. No versículo 4 ele diz, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Prestem atenção agora. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A questão de abandonar o primeiro amor era uma coisa que, dentre as 7 igrejas, parecia ser exclusivo da igreja de Éfeso. Das 7 igrejas, pelo menos 5 delas, Jesus disse, eu tenho algo contra você. Pelo menos em 5 delas, Jesus disse, tem alguma coisa que eu não estou aprovando. E para cada uma delas, Jesus ele vai dar uma ordem, ele vai dar uma recomendação. E cada uma dessas coisas é distinto para cada uma das igrejas. Só que tem uma coisa na recomendação de Jesus que é comum em cada uma das 5 igrejas que ele tem algo contra. E eu convido os irmãos a lerem comigo e vocês vão perceber. No versículo 5 está escrito, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Agora, vamos ler no versículo 14, na carta à igreja de Pérgamo. Jesus diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Prestem atenção agora. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Vamos ler agora no versículo 20, na carta à igreja de Tiatira. Jesus diz, no entanto, eu tenho contra você isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. No capítulo 3 agora, no versículo 2, na igreja de Sardes, está escrito, esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Vamos ler agora na carta à igreja de Laodiceia. No versículo 19, Jesus diz, repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Nós lemos 5 ordens de Jesus para 5 igrejas. Cada uma delas estava cometendo um pecado exclusivo. Mas existe uma coisa que estava em comum em cada uma das 5. Os irmãos perceberam qual era? Arrependa-se. A mensagem de Jesus do Apocalipse
é a mensagem de Jesus para a igreja acerca da sua volta. A mensagem de Jesus acerca da volta de Jesus para a igreja é: arrependam-se. A ordem dele. Se Jesus pudesse falar, eu estou voltando, portanto, a frase completa seria, eu estou voltando, portanto, arrependa-se. E o que me chama a atenção é que se nós pararmos para ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 17, nós estamos vendo o oposto da situação. Porque no Apocalipse nós estamos vendo acerca da volta de Jesus. Mas em Mateus 4 nós estamos falando acerca da vinda de Jesus. E em Mateus 4:17 está escrito: daí em diante Jesus começou a pregar. E prestem atenção no começou a pregar. Não está escrito que Jesus pregou. Diz, começou a pregar. Quer dizer que o que ele vai falar aqui para frente era uma coisa repetitiva. Era uma coisa que Jesus falava sempre. O Sermão do Monte, talvez ele pregou uma vez só na sua vida, talvez duas, mas a pregação do arrependimento era constante. Em todos os lugares. Ele começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha que interessante. A mensagem da volta de Cristo é a mensagem do arrependimento. A mensagem da vinda de Cristo é a mensagem do arrependimento. A mensagem da volta de Cristo é a mesma mensagem da vinda de Cristo. Porque tanto a volta de Cristo quanto a vinda de Cristo apontam para uma mesma coisa, que é o estabelecimento do reino, que por sua vez não tolera o pecado. Então, já que a vinda de Cristo fala sobre arrependimento e a volta de Cristo fala sobre arrependimento, eu quero falar sobre o arrependimento nessa manhã. Arrependimento é para quem peca. Se você infelizmente peca, assim como eu infelizmente peco, a mensagem do arrependimento é para você também. E não há quem possa dizer assim: não, eu não peco. Eu já lidei com todos os meus pecados e, portanto, agora eu estou santo, completamente puro. Se você diz isso, você está enganado, pois está escrito em 1 João 1,8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Infelizmente eu peco. E mesmo sem te conhecer, alguns de vocês, infelizmente eu sei que vocês também pecam. Porque a palavra diz que vocês pecam. E é interessante que se nós olharmos para os homens de Deus da história, os que tiveram relevância pela sua santidade, pelo seu zelo com a palavra, por ser cheio do Espírito Santo, por ser homens em oração, em relação ao pecado, eles têm uma coisa em comum. E a coisa em comum é que eles diziam que quanto mais santos, quanto mais Jesus purificava eles, mais consciência eles tinham do seu pecado. Quanto mais eles eram purificados, mais eles se sentiam pecadores. A marca de um homem de Deus é ter clareza acerca dos seus pecados. E se você não tem clareza acerca dos seus pecados, se você não tem clareza acerca daquilo que você precisa se arrepender, você precisa se aproximar mais do Senhor. Porque nesse mesmo livro de João, que nós acabamos de ler, 1 João, ele diz que Deus é luz e nele não habita trevas nenhuma. Significa que quanto mais eu me aproximo da luz, ou então quanto mais eu trago a luz para perto, mais ela vai iluminando os porões do meu coração. E mais ela vai denunciando os cantos empoeirados. Mais ela vai mostrando para mim aonde o pecado está enraizado. Intimidade com Deus. É por isso que uma pessoa que ainda não é cristã, ou que às vezes ela é recém-convertida, talvez ela diga: eu não sou uma pessoa tão má assim. Eu não minto, eu não bato nos outros,
eu não fumo, eu não sou tão ruim assim. Agora, se você se deparar com um homem de Deus, você vai ver ele falando assim: meu Deus, como eu sou um miserável. Eu sou tão frio com as pessoas. Eu nem me importo com os outros. Meu Deus, como eu sou um idólatra, porque eu sinto mais prazer nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. Observe a diferença. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais clareza nós temos acerca do nosso pecado. E quanto mais clareza nós temos acerca do nosso pecado, mais propício nós estamos ao arrependimento. E é interessante que nós vimos que Jesus denunciou o pecado da igreja de Éfeso, assim como das demais igrejas. E ele pode fazer isso com a gente também. Não denunciar em tom de ira, mas trazer à tona a doença para que ela possa ser curada. E para isso nós podemos fazer a mesma oração que o salmista fez, de Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Pois nós somos tão fracos e tão incapazes que sequer somos conscientes das nossas doenças espirituais. Mas Ele é o médico dos médicos. Ele sabe tudo. O diagnóstico dele é preciso e não falha. O arrependimento é a recomendação de Deus para o pecado. O arrependimento é o tratamento de Deus para o pecado. E de tratamento, os irmãos talvez entendam bem. Quando você vai para o médico e você tem uma doença, o médico ele vai propor o tratamento para você. Ele vai falar o que você vai ter que fazer. Ele vai falar que remédio você vai ter que tomar, quantas vezes por dia, quantos ml você vai ter que tomar por vez. Pois bem, quando nós estamos na prática do pecado, a nossa alma está doente, espiritualmente falando. E então nós vamos no consultório do Dr. Jesus. E aí o Dr. Jesus, a Catiane está sorrindo porque ela é médica, ela sabe como é que funciona. Aí o Dr. Jesus vai fazer o diagnóstico da nossa alma. E ele vai encontrar o pecado. E ele vai falar, olha, contra você, porém, tenho isto. E aí ele vai receitar o tratamento. E o tratamento é um remédio chamado arrependimentosol. E você vai tomar esse remédio todas as vezes que você vai cometer um pecado. E você vai estar curado. E depois que você terminar esse tratamento, a sua alma vai estar sã de novo. E para aprender sobre o que é o arrependimento, se você está se perguntando, como que eu sei se eu me arrependi do meu pecado? Ou então se você está perguntando, infelizmente eu estou caindo em pecado, como que eu faço para abandonar? A palavra de Deus nos ensina lindamente a respeito disso. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo no Salmo 51. O Salmo 51, ele é um salmo famoso escrito pelo rei Davi, atribuído a quando ele cometeu o pecado de adultério contra Batseba e cometeu o assassinato contra o esposo dela. E no Salmo 51 registra a oração que ele fez para Deus, depois de ser denunciado pelo profeta Natã. E se nós lermos o Salmo 51, desde o versículo 1, está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Prestem atenção agora, porque nós estamos diante do primeiro passo que você pode dar em direção ao arrependimento. Observe o versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em me condenar. Você sabe qual que é o primeiro passo que você pode dar em direção ao arrependimento? O passo indispensável que você deve dar em direção ao arrependimento? Convicção de pecado. Se você não está convicto do seu pecado, você não se arrependeu. E se você não se convencer dele, tampouco vai se arrepender. O primeiro passo é, quando eu cometo o pecado, é dizer, eu pequei contra Deus. Eu pequei, e não tem outro nome, o nome é esse, eu pequei.
não é para se justificar. Quando você comete um erro, se você porventura um dia ficar bravo e gritar com a sua esposa, não é para falar, mas você viu o quanto ela me irritou hoje? Não, eu pequei. Quem tem convicção de pecado não se justifica. Quem tem convicção de pecado apela para o sangue de Jesus para ser justificado. Quem tem convicção de pecado não tenta explicar por que pecou. Pequei porque eu sou miserável. E o que há de lindo a respeito disso é que a convicção de pecado ela é uma obra do Espírito Santo. Porque Jesus disse, quando o Espírito Santo, quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do quê? Completem para mim, por favor. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, a convicção de pecado é o primeiro passo. Mas se você perceber que você já tem convicção de pecado, você já pode glorificar o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está fazendo a obra. Porque é uma coisa que você não tem condição de fazer por conta própria, porque a nossa natureza está estragada pelo pecado, mas o Espírito Santo, ele começa a restaurar aquilo que se estragou. Então, se você percebe que você está convicto do seu pecado, glorifique o nome do Senhor. Mas observe que ter convicção de pecado não é somente reconhecer que pecou, mas também é reconhecer a gravidade do pecado. Porque o Espírito Santo, a Bíblia não diz que ele veio convencer o mundo do pecado, mas diz que ele veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Davi entendeu isso muito bem. Sabe por quê? Porque olha só o que ele escreveu aqui no versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei, então ele reconhece que pecou. Agora prestem atenção. Fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Davi, ele orou para Deus e disse, Senhor, eu pequei, se o Senhor me condenar por causa do pecado, o Senhor está sendo justo. Sabe o que é isso? Davi foi convencido da justiça. Se você olhar para o seu pecado e dizer assim, eu reconheço que eu pequei, mas o pecado ele não foi tão grave assim a ponto de me tornar condenável diante de Deus. Não foi um pecado tão pesado assim. Foi só uma coisinha. Foi só uma mentirinha. Foi só uma fofoca. Se você não está convencido da justiça, você não se arrependeu. E se você não se convencer da justiça, tampouco vai se arrepender. Davi foi convencido da justiça. O nosso pecado ele nos torna condenável diante de Deus. Ele pode até parecer simples e parecer pequeno, mas como eu sempre digo, o nosso pecado ele só não causa constrangimento porque estamos cercados de pecadores. Então pecar parece normal, mas se eu colocar você no meio dos santos lá no céu, no meio dos anjos, 1 milímetro de idolatria faria você querer colocar a sua cabeça debaixo da terra. Tamanha vergonha. Ser convencido do pecado, convencido da justiça e terceiro, convencido do juízo. Davi foi convencido do juízo. Sabe por quê? Porque ele disse para Deus, justa é a tua sentença. Davi lhe disse, se o Senhor me mandar para o inferno por causa desse pecado, o Senhor está sendo justo. O inferno, ou então a sentença que Deus propõe para o pecado, é uma sentença justa. A menos que nós reconheçamos que por causa do nosso pecado, nós merecemos o inferno, nós não estamos convencidos do juízo e tampouco estamos convictos do nosso pecado. Convicção de pecado é o primeiro passo. O primeiro passo. Se você está lutando contra o pecado e tem dificuldade para abandonar, o primeiro passo é esse, se perguntar, eu estou convencido de que isso é um pecado mesmo? Ou eu tenho dúvidas? Em segundo lugar, eu já reconheci que esse pecado me torna condenável diante de Deus, ou eu ainda tenho dúvidas? E em terceiro lugar, eu reconheci que por causa desse pecado eu mereço o inferno, ou eu ainda tenho dúvidas? E não há problema em reconhecer que nós merecemos o inferno, porque existe um abismo muito grande entre o que nós merecemos e o que nós recebemos da parte de Deus.
Existe um abismo muito grande entre o destino que nós deveríamos receber e o destino que nós vamos receber em Cristo Jesus. Em Cristo nós vamos para o céu. Jesus vem para buscar a sua igreja, mas isso não muda o fato de que nós merecemos o inferno. Não precisa ter medo de reconhecer que nós merecemos o inferno, porque a graça de Deus não permite que nenhum dos seus filhos entre em desespero. Amém? Até aqui? Convicção de pecado. É o primeiro passo que você pode dar em relação ao arrependimento. Qual que é o segundo passo que nós podemos dar em direção ao arrependimento? Nós podemos ler no Salmo 32, também atribuído a Davi. No Salmo 32, esperar os irmãos um pouquinho. No Salmo 32, no verso 1, está escrito: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Alguém consegue deduzir a partir desse texto qual que é o segundo passo para o arrependimento? Confissão de pecado. Então o Espírito Santo começou a obra. Ele te convenceu. E vale lembrar que é o Espírito Santo que convence. Não é argumentação humana. Não importa o quão eloquente eu seja aqui essa noite. Não importa o quão clara a minha explicação seja. Se o Espírito Santo decidir não fazer nada, nada será feito. Contudo, se você trouxer aqui uma pessoa que não tem estudo, às vezes um homem da roça, ele nem sabe direito ler a Bíblia, ele precisa às vezes ouvir em áudio. E se ele vier aqui na sua simplicidade, com o seu português cheio de erros de gramática, e explicar para vocês de uma forma medíocre, em tom de argumentação, mas se o Espírito Santo decidir usar aquele homem, se Deus quiser, ele faz um avivamento através dele. É o Espírito Santo que convence. Mas voltando, o segundo passo para o arrependimento é a confissão de pecado. Se você não confessar os seus pecados, muito dificilmente você vai ter graça para fazer o terceiro passo, que é abandonar o pecado. Se você não confessar os seus pecados, existe uma série de implicações na sua vida que elas são implícitas, mas que fazem toda a diferença. Confissão de pecado. Se o Espírito Santo te convenceu do pecado já, então você já devia estar feliz. E eu fico muito feliz. Eu me entristeço pelos meus pecados, mas quando eu percebo que eu pequei, cara, Deus me ama, cara. Deus me ama, Ele me mostrou. Ele ainda está cuidando de mim. Eu me preocupo quando o pecado não dói. Eu me preocupo quando eu peco assim, sabe? Parece que lá dentro não fez diferença. Aí eu fico preocupado, hein? Aí dá um frio na barriga. Mas quando o meu pecado me deixa aos pés de Jesus, aí eu fico tranquilo. Porque eu sei que eu estou na palma da mão dele. Se é assim com você também está na palma da mão dele. Mas uma vez que o Espírito Santo começou a obra, então dê liberdade ao Espírito. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. Davi confessou o pecado dele. Ele confessou o pecado dele para Deus, porque ele disse: contra ti eu pequei. Oração é para confessar o pecado. Oração é para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fiz isso. E dê o nome para o seu pecado. Senhor, eu menti. Senhor, eu tive rancor contra aquela pessoa. Senhor, eu mirei demasiadamente. Senhor, eu fui desonesto. Dê nome. Confesse a Ele: Senhor, me perdoa.
e me dê graça para não pecar de novo. Jesus ensinou isso. Não nos deixe cair em tentação. Dificilmente Deus vai fazer com que você deixe de ser tentado. Pelo menos não é o que a gente observa ao longo da história. Deus não faz com que os cristãos deixem de ser tentados, mas o que ele faz abundantemente é dar graça para o cristão vencer a tentação. Então confessa o pecado para Deus e diz: Senhor, me ajuda, eu pequei, me perdoa. E não somente para Deus, mas também há pessoas perto de você para as quais você deveria confessar os seus pecados. Eu não sei dizer exatamente para quem, mas seria muito bom que mais uma pessoa, além de você e Deus, soubesse dos seus pecados. Porque a menos que você confesse o seu pecado, você não vai perceber o quão vergonhoso ele é. E a menos que você confesse o seu pecado, a igreja ela não vai estar ciente da tua doença espiritual. E, portanto, ela não vai poder te ajudar. Maridos, confessem seus pecados para suas esposas. Esposas, confessem seus pecados para os seus maridos. Jovens, vocês que estão solteiros ainda, confessem seus pecados pelo menos para o seu pastor, ou para o seu líder, ou alguém de confiança. Confesse. A confissão não é igual o católico pensa que vai fazer lá, confessar para o padre ou para o papa, e achando que só dele falar o pecado da boca para fora vai conceder algum tipo de graça para ele. A confissão é para que a pessoa que está perto de você, ela possa te ajudar. E também para que ela tenha confiança em você. E também para que ela possa te amar e ela possa ser usada por Deus para te ajudar a vencer os seus pecados. Existem muitos pecados que eu só tive graça para abandonar depois que eu comecei a confessar para minha esposa. Lutei durante anos e anos e anos e falava, dessa vez vai ser diferente, mas ninguém sabia, só eu e Deus. Mas no dia que eu coloquei aquilo para fora, que eu mostrei quem eu era, aí as portas do céu se abriram. E graças a Deus, pelo menos em relação a isso, eu posso me alegrar. Confesse. A confissão de pecado gera confiança. Porque ninguém é perfeito. E se a pessoa que está perto de você nunca ouviu nenhuma confissão sua, se ela nunca ouviu você falar, eu errei, ela tem motivos para suspeitar de você. Poxa, ele deve estar escondendo alguma coisa de mim. Não é possível que essa pessoa seja perfeita. E se ela não é perfeita, então por que ela não me contou? Agora, se você vai e conta os seus pecados, a pessoa que ouve, ela vai falar, não, realmente essa pessoa ela é de confiança. Porque quando ela erra, ela fala. Quando ela peca, ela fala. E isso fortalece o relacionamento. E eu fui falar a respeito disso para alguns amigos meus que não são cristãos, acerca da confissão de pecados, e eles falam assim, não, mas não é possível. A sua mulher, ela não pode saber tudo. Alguma coisa, eu falei, não é assim. É por isso que o de vocês não vai para frente. É por isso que o casamento termina em divórcio. É por isso que as relações não são duradouras. Porque não há sinceridade, porque a pessoa não abre a mão do seu ego. O Esdras vai me ajudar a evangelizar o pessoal na calistenia lá, viu? O Tarcísio e o Cleverson também, viu? Fazer um avivamento naquela praça lá. Confissão de pecado. Confissão de pecado gera temor. Porque um contexto onde não se confessa o pecado, as pessoas podem pensar assim, poxa, eu nunca vi ninguém confessando esse pecado. É porque é um pecado de boa, é um pecado comum, é um pecado que não é digno de ser confessado. Mas agora, no dia que você chegar, às vezes, para o seu amigo, ou para a pessoa que você ama e falar assim, cara, eu pequei porque eu fofoquei contra o fulano, eu pequei porque eu falei mal dele. O seu amigo vai pensar assim, falar, poxa, eu falo mal de tanta gente e eu nem ligo.
E esse cara leva esse pecado tão a sério que ele está confessando para mim. Eu preciso mudar. Esse é o efeito que a confissão de pecado gera. Se você confessa os seus pecados para a pessoa que você ama, você está dando a bandeja para que ela confesse os pecados dela para você. E aumente a confiança que vocês têm um com o outro. E o relacionamento de vocês vai glorificar a Deus. Amém? Até aqui? Primeiro passo, convicção de pecado. Segundo passo, confissão de pecado. Terceiro passo, convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 retrata uma das passagens mais famosas do Evangelho de Jesus Cristo. E uma das músicas mais famosas também, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Lucas 19 está escrito: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Jesus se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa. Vocês conseguem deduzir a partir desse texto qual que é o terceiro passo e último passo para você se arrepender dos seus pecados? Abandono. Mudança de comportamento. A menos que o seu comportamento mudou, você não se arrependeu. Existe uma certa compreensão equivocada acerca do arrependimento por parte da sociedade. A sociedade interpreta que arrependimento é remorso, que arrependimento é sentimento de culpa, que arrependimento é tristeza. Porém, não é isso que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina, se vocês conseguirem deixar Lucas 19 aberto, ao mesmo tempo abrir em 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz acerca do arrependimento. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Remorso, culpa, são palavras que nós não encontramos no vocabulário do Evangelho. O Espírito Santo, ele não traz sentimento de culpa. Ele traz convicção. Quem quer te fazer se sentir culpado é Satanás. O Espírito Santo, ele não quer que você se sinta culpado. Ele não quer que você se jogue da ponte. Satanás quer. O Espírito Santo quer que você seja transformado. 2 Coríntios 7, 10, continuando. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vamos fazer a interpretação desse texto. A tristeza é arrependimento? A tristeza, segundo Deus, é arrependimento? Não.
A tristeza, segundo a Deus, leva ao arrependimento. Tristeza não é arrependimento. Tristeza leva ao arrependimento. Por isso que a convicção é o primeiro passo. Por isso que a consciência da gravidade do pecado, que é o que vai fazer você se entristecer, é o primeiro passo do arrependimento. Mas não é o arrependimento ainda. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de comportamento. A tristeza, segundo Deus, é uma dádiva do Espírito Santo, porque ela nos impulsiona a mudar o comportamento. Mas a tristeza em si não é arrependimento. Por isso que a pessoa, ela pode espernear, ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode fazer o que ela quiser. Se o comportamento não mudou, não se arrependeu. Não se arrependeu. Arrependimento é mudança de comportamento. E eu acho esse texto de Lucas, capítulo 19, vamos voltar para lá agora. Eu acho que é um texto lindo, porque ele mostra alguém que se arrependeu. E eu já percebi que eu estava um pouco errado nas nossas conversas ontem à tarde. Que eu falei que a única pessoa que nós sabemos que foi salva mesmo da boca de Jesus era o ladrão da cruz. Mas Jesus falou a mesma coisa de Zaqueu, publicano. Você já imaginou que coisa linda? Jesus falar, hoje houve salvação nessa casa? E Jesus está falando de você? Jesus falou isso de Zaqueu. Eu afirmo sem medo. Você que está aqui hoje, se você está convicto do seu pecado, se você confessou o seu pecado, se o seu pecado não está oculto, se você abandonou, pode ter certeza, se não foi hoje, algum dia da sua vida, Jesus já olhou para você e falou, hoje houve salvação na vida dessa pessoa. Arrependimento é mudança de comportamento. E Zaqueu mudou o comportamento dele. E interessante que ele mostra isso para Jesus. Por quê? Porque Zaqueu era um publicano. E é por isso que o povo ficou escandalizado quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrar na casa de Zaqueu hoje seria quase a mesma coisa que Jesus tirar uma foto junto com o Lula. Imagine que os crentes não iam falar. Jesus entrou na casa de Zaqueu, o povo ficou escandalizado. Então, versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Primeira coisa que ele já confessou o pecado dele. Senhor, se eu extorquir alguma coisa, eu já vou devolver. Ele já confessou. Ele já ficou convicto. Tanto é que se ele não esteve convicto do pecado dele, ele foi um tolo. Porque se ele não estava convicto que estava errado, então por que ele abriu mão de uma quantidade tão grande de dinheiro? Zaqueu estava convicto. Zaqueu confessou o pecado. E Zaqueu falou, olha Jesus, vou mudar meu comportamento. Até aqui eu amava o dinheiro. Mas olha o que eu estou fazendo, eu estou dando metade dos meus bens para os pobres. Olha Jesus, eu estou tirando o dinheiro do trono do meu coração e estou colocando o Senhor no lugar. Mudança de comportamento. E ele ainda disse, se de alguém eu extorquir, eu vou devolver. Isso se chama restituição de dano. Nem todo pecado é possível ser reparado em relação às suas consequências terrenas. Um adultério, por exemplo, ele não pode ser reparado. Não tem como você desadulterar. Mas quem rouba pode devolver. Quem fala mal pode voltar a falar bem. Quem conta mentira pode ir lá desmentir e falar a verdade. Dá para desfazer. E é uma marca de quem muda o comportamento. E o interessante é que Zaqueu devolveu. Zaqueu ele não falou, Senhor, não vou fazer mais. Ele não foi isso que ele falou. Ele falou, Senhor, vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário. E o interessante é que ele fala, olha só as palavras dele. Mas Zaqueu levantou-se e disse, olha, Senhor, Davi estava mostrando o arrependimento dele para Jesus. Olha, Senhor, eu estou arrependido. Olha o que eu estou fazendo.
Jesus quer que você mostre o seu arrependimento para Ele. Jesus, Ele quer que você olhe para Ele e fale, olha, Senhor, eu falei mal do fulano, mas vou lá e vou começar a falar bem dele. Olha, Senhor, eu prejudiquei o fulano, mas eu vou lá e vou reparar o que eu fiz. Mudança de comportamento. E com isso, eu começo a entrar no último ponto. Por que o arrependimento ele é tão importante, tendo em vista a iminência da volta de Cristo? Nesse ponto, eu e o Everson vamos ter uma conversa séria ontem, porque ele falou quase tudo que eu ia falar hoje. Eu fiquei bravo. Mas vamos lá, às vezes falar de novo, o Espírito Santo pega mais alguém. A pessoa que se arrepende, a pessoa que aceita o tratamento de Deus para o pecado, é a pessoa que está ansiosa pela volta de Cristo. A pessoa que não se arrepende, a pessoa que ela não faz o tratamento de Deus para o pecado, é a que sente medo. Porque ela sabe que existem pendências. Que ela sabe que existem coisas que precisam ser tratadas e elas não foram tratadas ainda. E ela começa a suspeitar, poxa, será que é por causa disso que Jesus vai deixar de me buscar? Ou será que é esse pecado que vai ser a causa de eu ir para o inferno? Não estou dizendo que essa pessoa está certa em suspeitar isso, mas esse é o efeito que o pecado produz na nossa mente. Pecados não tratados geram dúvida. Pecados arrependidos trazem certeza. Pecados não tratados acorrentam. Pecados arrependidos trazem liberdade. E nós vemos uma história linda, que é a história de Zaqueu, de um homem que se arrependeu. E Jesus disse para ele, hoje houve salvação nessa casa. Só que a gente tem uma história parecida na Bíblia, porém com o desfecho oposto, que é a história do jovem rico, que os irmãos conhecem muito bem. Ele chegou para Jesus e falou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, guarda os mandamentos. Ele disse, não, os mandamentos eu já estou guardando. Aí Jesus falou, falta só uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Por que Jesus pediu para o jovem rico dar aos pobres? Porque o pecado do jovem rico era semelhante ao pecado de Zaqueu, no sentido de ter o dinheiro no trono do coração. Zaqueu amava o dinheiro mais do que a Deus, portanto roubava. O jovem rico amava o dinheiro mais do que a Deus, portanto retia. O pecado era o mesmo, o efeito era diferente, mas o pecado era o mesmo. E a ordem de Jesus para os dois também era a mesma. Embora a Bíblia não diz que Jesus falou para Zaqueu devolver o que ele roubou, mas Zaqueu entendeu que ele devia fazer aquilo. Zaqueu foi tão rápido no arrependimento que nem esperou Jesus falar, arrependa-se. Entendeu a mensagem do evangelho muito rápido. Mas o jovem rico não. E aí nós percebemos a diferença do desfecho. Porque em Zaqueu nós vemos alguém que aceitou o tratamento de Deus para o pecado. No jovem rico nós temos alguém que recusou o tratamento de Deus para o pecado. Qual foi o desfecho? Zaqueu recebeu Jesus alegremente na sua casa. E ouviu da palavra do Salvador. Hoje houve salvação para você. Porém, para o jovem rico, ele saiu triste. Ele se afastou. Se você não se arrepender do seu pecado, o seu pecado vai te afastar de Deus. Se você não se arrepender do seu pecado, você não consegue crescer na fé. Porque vai chegar um ponto em que Deus vai começar a pedir mais coisas para você. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus dá, mais paz, mais alegria, mais esperança, mais convicção, mais tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, mais Ele pede. Mais Ele pede o seu tempo, o seu esforço, o seu recurso. E Ele também pede a sua reputação. E aí tem pessoas que elas amam mais a reputação do que a Deus.
E aí elas preferem ficar com a reputação ao invés de ficar com Deus. Isso é muito ruim. Por favor, não sacrifique o seu relacionamento com Deus para preservar a sua reputação. Se for necessário, sacrifique a reputação, mas preserve o relacionamento com Deus. Que importa o que as pessoas pensam de mim? O juiz é Ele. Que importa que conceito as pessoas têm acerca da minha pessoa? Eu querer ser bem estimado pelos outros, eu querer que os outros pensem que eu sou santo, é orgulho. É orgulho. Quando a pessoa está disposta a abrir mão de uma coisa tão valiosa para ela quanto o ego, só para poder ficar com Deus, então nós vemos essa pessoa crescendo na fé. O que isso tem a ver com a volta de Cristo? É que se você estiver arrependido dos seus pecados, a pessoa que se arrepende dos seus pecados é a pessoa que ela está tranquila em relação à volta de Cristo. Quem dera se Jesus voltasse hoje, porque ela sabe que não há pendências. Quem vai fazer uma acusação contra quem se arrepende dos pecados? O pecado já está tratado. Agora, a pessoa que mantém o pecado oculto, ela tem medo, porque fala, poxa, quando Jesus voltar, aquilo vai ser trazido à tona, e eu não sei que efeito aquela coisa vai trazer, porque eu não tratei dela. O arrependimento faz toda a diferença na expectativa da volta de Cristo. A pessoa que não se arrepende, ela ora com o coração pesado, porque ela pensa que está sendo um hipócrita. A pessoa que ela não se arrepende, ela não consegue ser feliz com as relações, porque ela sabe que se o fulano descobrir o que ela fez, a relação acaba. Se você quer ser feliz com Deus, a Bíblia fala da tristeza segundo Deus, mas existe a alegria segundo Deus também. Se você quer tomar posse da alegria segundo Deus para a sua vida, aceite o tratamento de Deus para o seu pecado. Quem trata com seus pecados não entra em desespero. Não entra em desespero. Esses dias, uma pessoa no meu serviço perguntou para mim, cara, como é que você sentiria se você cometesse um erro? Falei, cara, eu sentiria tristeza e buscaria mudar. Mas você não sentiria culpa, remorso e coisas do tipo? Eu falo, não foi isso que eu aprendi no Evangelho. Só que se você não tratar os pecados, é inevitável que a culpa vai vir. É inevitável que o remorso vai vir. Mas se você tratar os seus pecados, então você vai ser livre para clamar, ora vem Senhor Jesus. Você vai ser livre para fazer parte do time que diz, Senhor, eu estou apressando a sua vinda. Volte logo. Quem trata com os seus pecados é a pessoa que ela está livre para ter um relacionamento com Deus. Ela não teme o dia do julgamento, porque ela sabe em quem ela confia. Ela sabe que ela confia. Quem se arrepende dos seus pecados pode experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. O pecado tira a paz, mas quando você aceita o tratamento de Deus, Ele traz a paz de volta. Quando você recusa o tratamento de Deus para o pecado, a sua vida é tomada pela mornidão, é tomada pelo medo, é tomada pela falsidade, é tomada pela hipocrisia, é tomada pela suspeita de mal. Porque você pensa, poxa, eu não confesso meus pecados, os outros não devem confessar também, portanto devem estar tramando alguma coisa contra mim. Agora, quem se arrepende dos seus pecados, a pessoa não está nem aí para os outros no bom sentido. Não interessa o que os outros estão pensando de mim. Eu não quero saber se o fulano está pensando mal de mim. Eu não quero saber se o fulano pensa de mim isso ou aquilo.
Eu não quero saber se a pessoa acha que eu sou santo ou se eu sou um pecador. Tudo que eu sei é, eu tenho um relacionamento com Deus. E isso é o que importa. Jesus está voltando. E a ordem dele para nós é: arrependa-se. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nosso Deus e Pai, dai-nos graça para colocar em prática tudo o que aprendemos hoje. Dai-nos graça, porque sem Ti nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo não é possível. Os nossos pecados são tão numerosos. Sem o Espírito Santo nós jamais iremos conseguir. Sem o Senhor nós não iremos conseguir. Ajuda-nos, Deus. Nós nos entristecemos por sermos tão duros às vezes, por sermos tão pecadores às vezes. Nós nos entristecemos por darmos uma resposta tão diferente do amor que o Senhor nos entregou. Dai-nos graça para sermos mais santos. Dai-nos graça para nos parecer com Cristo. Dai-nos graça para ansiar pela sua volta. Dai-nos graça para desejar estar nos seus braços finalmente. Dai-nos graça para nos livrar do medo. Dai-nos graça para nós desapegarmos da nossa reputação. Dai-nos graça para tratarmos com os nossos pecados. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. E se o Senhor mostrar o caminho mau para alguém aqui, não permita que a pessoa se desespere, mas que ela confie no Senhor. Não permita que haja medo, que haja remorso, que haja desespero, que haja sentimento ou vontade de abandono, mas que haja vontade de estar perto, que haja saudade. Que o Senhor troque a culpa pela tristeza, e que a tristeza gere o arrependimento. Que o Senhor troque o remorso pela tristeza, e a tristeza gere o arrependimento. Que os seus filhos possam experimentar quão grande paz é estar na sua presença. Que o Senhor derrame, Senhor, mais o Teu Espírito nas nossas vidas. Que o Senhor permita que nós sejamos mais sensíveis à Sua presença. Que o Senhor nos dê essa graça de estar mais próximos de Ti, de amar mais o Senhor do que as coisas do mundo. Que o Senhor nos dê essa graça de sermos conforme Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de passarmos mais tempo contigo em oração. Que o Senhor nos dê a graça de refletir em nossos olhos o amor que o Senhor nos entregou. Que o Senhor nos dê a graça de ler a Sua palavra, de entender o que está escrito, de colocar em prática. Que o Senhor nos dê a graça, meu Deus. O Senhor já derramou graça demais, mas sabemos que o Senhor é rico e infinito em Sua graça. Derrama a Sua graça sobre nós. Conceda-nos auxílio para tomarmos posse. Desacorrente as pessoas que estão presas por Satanás. Quebre as correntes do pecado, que haja liberdade, que haja libertação do pecado, que aqueles que estavam escravos passem a se sentir livres, porque nós temos um Salvador, que é o Senhor. Que o Senhor quebre as correntes, que o Senhor conceda a graça. Que o Senhor faça o seu efeito, que o Espírito Santo venha sobre nós e que produza o devido efeito das nossas vidas. Dai-nos graça para tratarmos com o nosso pecado. Não permita que o pecado passe desapercebido aos nossos olhos. Não permita que o nosso pecado seja a causa
na nossa distância com o Senhor. Queremos estar mais perto. Queremos te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.